Bem, pessoal, operei um meningioma e ficou resquício tumoral. Já devo fazer a radiocirurgia, devo operar novamente. E eu vou explicar para vocês, porque esse é um contexto muito comum aqui no meu consultório. Os casos mais comuns que eu recebo estão no contexto do meningioma, por ser um dos tumores mais comuns, do neurinoma também, né? Mas no caso do meningioma, vira e mexe, o paciente tem essa questão. Por quê? Na maioria das vezes, a gente mede quando encontra o meningioma, né? A depender da localização, do tamanho, a gente pensa em retirar ele. Porque a cirurgia ela costuma ter um bom controle tumoral. Só que a depender do local, do tamanho, uma série de aspectos, a gente tem outras opções. Tumor muito pequeno é possível você acompanhar para ver se ele está crescendo ou não, com a taxa de crescimento dele. Um tumor pequeno também é possível você fazer radiocirurgia. Um tumor na localização que às vezes é difícil, é possível fazer radiocirurgia, mas sempre a cirurgia vai estar com a possibilidade. Só que eu pego muito paciente no contexto que ele já foi operado, ficou um resquício tumoral e ele passa por essa dúvida. E às vezes ele ouve a opinião de alguém que acredita que é melhor reoperar para tirar o resto do tumor, outro que pensa em fazer só o segmento para ver se o tumor está crescendo ou não, e outro que pensa às vezes em fazer radiocirurgia. O que é que eu explico para o paciente? E não dá para responder, obviamente, num vídeo, caso seja específico, mas você entender a lógica da gente neurocirurgião nesse contexto. Primeiro, existem muitas situações dentro da neurocirurgia que existem várias hipóteses plausíveis. Por mais que você, paciente, queira uma resposta única, é comum na neurocirurgia ter cenário. Porque vai depender de vários aspectos. Número um, a experiência do cirurgião. Tem cirurgiões de base de crânio que operam muitos tipos de tumores difíceis, que às vezes ele pega casos de paciente que foi operado em outro local, e às vezes um centro de não referência, que ficou muito tumor, ele acredita que ele pode fazer a cirurgia e retirar mais. Isso é legal? Sim. É possível? Sim. Aí vai conversar com o paciente, porque obviamente a cirurgia tem um risco, localização difícil, vai fazer toda essa avaliação, mas sempre será uma possibilidade. Né? Segunda possibilidade, do médico que viu que tirou o suficiente e quer acompanhar o tumor para ver se ele vai crescer ou não. É factível fazer isso? Também é factível fazer isso. Por quê? A depender, às vezes o médico tirou muita coisa do tumor e ficou um resquício tumoral e pelo tempo que aquele tumor demorou para crescer, pelo tempo que o médico acompanhou, ele acha que aquele tumor pode não dar problema no paciente, ele vai seguir. É uma possibilidade também. Não costuma ser a minha escolha costuma ser, se ficou resquício tumoral, você partir para a radiocirurgia. A radiocirurgia você consegue uma taxa de controle de quase 90% dos tumores, né? E ainda mais um tumor que já foi operado e ficou resquício, você imagina que a abordagem foi difícil, não conseguiu tirar tudo, você vai para esse caminho. Costuma ter baixíssima morbidade, você consegue controlar bem. Dentro da literatura médica existem essas possibilidades. Claro que cada caso individual tem vários fatores. Qual foi o tamanho do resquício do tumor que ficou, qual a idade do paciente, qual o contexto clínico, né? Qual a localização do tumor, está dentro do nervo, não está dentro do nervo, por que não conseguiu tirar tudo, foi técnica cirúrgica, foi a localização. Então percebo que não tem como a gente falar de maneira geral, só um caso individual para decidir. E algumas vezes, mesmo no caso individual, pode ter divergência de opinião dentro de um médico para o outro. Por quê? Porque neurocirurgia realmente é uma área de doenças raras e tem muito detalhe técnico, cirúrgico, que tem variação de um médico para o outro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.